Paz e bem, caríssimos e caríssimas, inscritos no canal Liturgia. Ainda continuamos com problema na plataforma pelo YouTube, mas isso não nos negará de fazermos a nossa formação aqui pelo Instagram, e depois eu postarei também lá no YouTube, para que todos tenham ciência. Hoje falaremos sobre os aspectos importantes para os instrumentistas, e da forma que tenho feito, dividirei em duas partes, uma hoje e outra no próximo sábado. Então, que assim possamos seguir nesse propósito de sempre refletirmos a palavra, né? Para vocês que ainda não viram, hoje de manhã foi postado o hino de São João Batista, ontem foi postada a ladainha de São João Batista. Temos feito com muito amor, com muita musicalidade, buscando sempre a oração. E assim também, lembrando que estamos chegando a 1.200 inscritos, faltam somente 2. Então, se você ainda não é inscrito no canal Liturgia e Teologia, aqui na descrição da nossa live estará o link, tanto do canal da nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo do Telegram, e também para seguir aqui a nossa página no Instagram e lá o nosso canal no YouTube. Estamos programando para o início de julho 3 formações, uma sobre liturgia das horas, uma sobre como cantar a liturgia e outra sobre liturgia e catequese. Então, seguindo nesse propósito, façamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para hoje, faremos uso também ainda do documento aqui do livro Cantai ao Senhor, da Arquidiocese de Vitória, e dos outros 2 documentos. Um é o da Pastoral Litúrgica, documento número 7, Pastoral da Música Litúrgica no Brasil, e o outro, a Instrução Geral ao Missal Romano, Introdução ao Lecionário. E aqui nessa primeira parte é muito importante hoje refletirmos os aspectos importantes para os instrumentistas. Os instrumentistas musicais são de grande importância na liturgia, à medida que prestam serviço à palavra cantada, ao rito e à comunidade em oração. Conforme temos dito anteriormente, o músico católico ele tem um grande papel enquanto mediador da palavra por meio da música. Se ele o fizer com o Espírito Santo em seu corpo, com a espiritualidade necessária, ele fará com que as demais pessoas da Assembleia façam parte da liturgia como um todo. Do contrário, se ele o fizer de forma desleixada, sem ensaio, sem estar em completude e também em conectividade ao que está sendo celebrado, ele pode muito bem fazer com que o irmão, em vez de sair melhor da forma que chegou, faça o contrário. Ele prestará um desserviço. A pessoa que está na Assembleia, né, um dos celebrantes, pode sair pior do que chegou na Assembleia. Os instrumentos, além de sustentarem o canto, podem ser executados sem o canto, em alguns momentos da celebração. Colocamos aqui, por exemplo, lá no ato penitencial, quando o presidente, claro que de forma dialogada, você vai chegar para o presidente, o músico chega para o presidente da celebração, pergunta se tem algum problema, né? Se ele quer também, se pode ou se não pode. Lá também na homilia ou na reflexão da palavra, muitas vezes eu, por exemplo, como ministro extraordinário da palavra, por muitas vezes eu estou ali, quando o músico é meu conhecido, ele já sabe que às vezes eu vou entoar um cântico no final, um cântico que pode dar aquele arranjo, que pode fechar aquela reflexão, e também para fechar aquele escopo litúrgico musical que é muito importante, porque quem canta, reza 2 vezes. Não deve jamais abafar o canto da Assembleia, do solista ou da equipe de canto. É sempre bom lembrarmos que a questão da música é de suma importância. Por exemplo, eu sou baterista, e por muitas vezes já ouvi falar assim: ah, mas bateria faz muito barulho, bateria isso, bateria aquilo. Mas não só a bateria, o violão, o contrabaixo, o teclado, se não estiverem num volume aprazível para a Assembleia,
também pode causar um grande desserviço. Então assim eu peço encarecidamente a todos vocês que são músicos, que estejamos numa perfeita sinergia para com a liturgia celebrada. É de suma importância que não queiramos ser estrelas do espetáculo. A única estrela é Jesus Cristo e a liturgia dele celebrada. Assim também, a questão às vezes do salmo, né? Lembrando que o salmo é um ministério próprio, e por ser um ministério próprio, quem deve fazê-lo é o salmista, que é o solista daquele momento. Então, quando ele for fazê-lo, que simplesmente a música, os instrumentos o acompanhem. Nada mais justo do que o instrumento fazer o seu acompanhamento. Observe-se o silêncio litúrgico, especialmente durante a homilia e a oração eucarística. Eu trouxe aqui, se eu não me engano, em março, um artigo sobre a importância do silêncio litúrgico. O quão importante é você saber que no silêncio litúrgico ele faz parte, como um todo, da liturgia. E assim também o quão é importante trabalhar de uma forma que a Assembleia se sinta contemplada com o que está sendo celebrado. De que ela não se sinta ali como uma parte assim, estou aqui, estou no banco, coisa e tal. Não. É importante que a Assembleia se sinta, de fato, celebrante daquele momento. E, como eu disse, o canto, o instrumento, ele pode fazer parte no final de algum momento ou no início, não durante, né? Às vezes, mas durante você tem aquele diálogo, coisa e tal, mas às vezes o excesso acaba sendo contradizente àquilo que você está pregando, aquilo que você está buscando. Antes da celebração, cuide-se para que tudo esteja preparado. Por qual motivo? Para que justamente não fique no meio da celebração correndo para testar microfone, para ver se o violão está funcionando, se não está. Então, seja produzente, chegue antes, ensaie, salmo, resposta das preces, resposta eucarística, no caso de celebração eucarística, né? E assim fica uma coisa muito mais bonita e muito mais preparada. Evitando qualquer movimentação física ou conversa de algum musicista ou cantor preocupado. E quando falamos de cantor preocupado, sempre lembramos do salmo, que o salmo é um ministério próprio. Então, na medida do possível, faça com que o salmista esteja voltado para o salmo, né? Peça para o salmista estar do outro lado, não fazer parte da equipe de música naquele dia quando possível for, né? Sabemos que muitas vezes só tem 2 pessoas na comunidade e fica complicado, mas na medida do possível vamos implementando algumas ideias interessantes. A quantidade de instrumentos numa celebração considere o tamanho do espaço celebrativo, a natureza da celebração, o volume do som e o equilíbrio entre os vários instrumentos. Os instrumentistas preparem e afinem os respectivos instrumentos antes das celebrações, sem chamar demais a atenção da Assembleia. Nunca os instrumentos devem ser afinados ou testados no início da celebração ou com a Assembleia presente. Veja só, é importante que ao chegarmos, que já o façamos, né? Bateria pode ser afinada, o violão, o contrabaixo, o faça sem a Assembleia estar ali. Quando a Assembleia estiver presente, convide para participar do ensaio, se estiver ensaiando, do refrão do salmo, para na hora da missa ficar muito bonita, a Assembleia repetindo, lembrando sempre com aqueles melismas desnecessários, o Senhor é meu pastor, fica meia hora repetindo, o salmista repetindo um refrão que a Assembleia não vai repetir. Além disso fica feio, então evite os exageros. A resposta da prece, se for cantada, ensaie com a Assembleia também, entendeu? E as comunidades e equipes tenham o devido cuidado com o uso da bateria, para que ela não sobreponha aos demais instrumentos,
nem causem transtorno à Assembleia. Então aqui eu abro um adendo, né, que até agora pegamos o livro Cantai ao Senhor, né, parte relativa à formação musical. Mas assim, também peço a cada um de vocês que aqui está participando ou que verão o vídeo depois, e trago aqui uma reflexão da Instrução Geral do Missal Romano, onde se diz, aqui no artigo 33, artigo 32, a natureza das partes presidenciais exige que elas sejam preferidas em voz alta e distinta, por todos atentamente escutadas. Por isso, enquanto o sacerdote as profere, não haja outras orações nem cantos, e calem-se o órgão e qualquer instrumento. No momento que o sacerdote está proferindo a oração eucarística, antes do refrão, evidentemente, ou uma oração, que não faça, que o instrumento fique ali quietinho, que o instrumentista esteja atento ao que está sendo passado, ao que está sendo rezado. Já vi muitos exemplos do sacerdote fazer oração, né, tipo, na parte lá que ele reza pelos fiéis defuntos. Ele passou aquela parte, mas alguém, o coroinha depois lembrou, tem o fulano que não foi mencionado, que estava lá no missal. Ele voltou à oração e continuou, né, da parte. A equipe de cântico não acompanhou. E na hora que era para repetir a parte referente aos falecidos, eles repetiram a parte da frente. Ou seja, a equipe de canto não estava atenta ao mover da reunião, ao mover da liturgia. Estava pensando em mil e uma coisas, menos naquele momento principal do qual eles deveriam estar voltados para a celebração. E continuando aqui, na parte 33, o sacerdote, como presidente, reza em nome da igreja e de toda a comunidade reunida, e por vezes, somente em seu nome para cumprir o seu ministério com maior atenção e piedade. Estas orações, propostas antes da proclamação do Evangelho, na preparação das oferendas e antes e depois da comunhão do sacerdote, são rezadas em silêncio. Eis um dos motivos para que a equipe de música faça silêncio nos momentos cruciais. Porque se a equipe de música, como ministério e como também mediadora da liturgia por meio da música, estiver em silêncio, a Assembleia também o fará. Lembrando que os músicos são exemplos dentro da liturgia, dentro da celebração. Então é importante estarem voltados para aquilo que está sendo celebrado. Outra parte que também é muito importante, que eu volto aqui, que é a parte também aqui, Instrução Geral do Missal Romano. Então eu trago aqui no artigo 312 o lugar do grupo de cantores e dos instrumentos musicais. O grupo de cantores, segundo a disposição de cada igreja, deve ser colocado de tal forma que se manifeste claramente sua natureza, isto é, que faz parte da Assembleia dos Fiéis, na qual desempenha um papel particular, que a execução de sua função se torne mais fácil e possa cada um de seus membros facilmente obter uma participação plena na missa, ou seja, participação sacramental. O órgão e outros instrumentos musicais legitimamente aprovados sejam colocados em tal lugar que possam sustentar o canto do grupo de cantores e do povo e possam ser facilmente ouvidos quando tocados sozinho. Convém que o órgão seja abençoado antes de ser destinado ao uso litúrgico, segundo o rito descrito no ritual romano. No tempo do Advento, o órgão e outros instrumentos musicais sejam usados com moderação, tal que convém a índole nesse tempo, sem contudo antecipar aquela plena alegria do Natal do Senhor. Já no tempo da Quaresma,
o toque do órgão dos outros instrumentos é permitido somente para sustentar o canto. Extentua-se, porém, o domingo laetário, quarto domingo na quaresma, as solenidades e as festas. Então aqui traz também um adendo sobre o domingo da quaresma sobre os domingos da quaresmais e os domingos adventais, ressalvando os terceiros e quarto domingos respectivos, em um o Gaudete e em outro Laetá, onde são considerados domingos da alegria, aquele domingo que já está próximo para a festividade do Senhor, a festividade maior. Então, caríssimos irmãos e irmãs, com o coração sedento, sempre alegre, e continuemos nesse propósito de nos formarmos, de participarmos, de elencarmos e elevarmos ao Senhor tudo o que é propício para bem celebrarmos a Sagrada Liturgia. No próximo sábado, às 14 horas, se Deus quiser, estaremos aqui com aspectos importantes para os instrumentistas, parte 2. Mas aqui, após lermos os documentos, trago também algumas outras inflexões necessárias para a nossa reflexão. Como têm sido os instrumentistas em nossas paróquias, em nossas comunidades? Muitos dizem que é difícil, que nós vemos nossos irmãos protestantes, que muitas vezes seus templos estão repletos, que eles dão vazão, eles dão valor ali aos músicos, que eles incentivam, que eles valorizam. Mas o que falta para fazê-lo também na Igreja Católica? Haja vista, temos muitos músicos aí, fazendo sucesso. E volto àquela velha reflexão. O porquê de muitas vezes um músico assistir uma missa televisiva, pegar um canto qualquer, inseri-la na celebração da palavra eucarística, sem ao menos saber se aquela música de fato faz realidade aquela liturgia. Então, caríssimos irmãos e irmãs, peço de coração que sigamos nesse propósito, nos preparando para celebrarmos dignamente os mistérios de Cristo, nos preparando de coração para estarmos imbuídos nesse propósito litúrgico e sempre trabalhando a Sagrada Liturgia. Lembro mais uma vez que estamos chegando aos 1.200 inscritos, mas peço também que você possa se inscrever no canal, que ainda estamos no propósito de chegar até 2.000, até setembro, se Deus quiser. Faltam ainda 2 meses. Se Deus quiser, com o trabalho de formiguinha, com a divulgação de cada um, podemos alcançar esse trabalho. Temos aqui também o nosso Instagram, que estamos agora com esse caráter informativo, caráter comunicativo, caráter caritativo. Eu, para quem não me conhece, sou Gustavo de Oliveira Gervásio, sou administrador de formação, com pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios pela UFES e em Educação Profissional pelo IFES. Tenho também uma graduação trancada na UFES de música, pretendo voltar em breve. No momento, curso Teologia, estou indo para o 4º período, graças a Deus, ano que vem, se Deus quiser, eu me formo. E já aspirando a uma pós-graduação em Liturgia, brevemente. E queira um dia, se Deus quiser, com as vossas orações e com o chamado de Deus para o discernir de minha vocação, ser chamado ao diaconato permanente. Mas que façamos hoje em dia o nosso trabalho de formiguinha, cada dia trabalhando, rezando, purificando o coração e convidando a cada um também para rezar conosco hoje às 17h30, aqui pelo Instagram. Haja vista que ainda o YouTube, aplicativo que faz a transmissão, não tem dado bug, tem dado alguns erros, mas que depois será postado lá também. Mas que participe conosco dessa oração. Então, que sigamos nesse propósito, que o Pai de bondade vos abençoe hoje e sempre. Se inscreva aqui na nossa página do Instagram, se inscreva lá no canal. Paz e bem. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.